Olha, amados, há uma matéria publicada na revista Enfoque, que foi feita uma pesquisa por esta revista, e no Brasil existe, olha o que eu vou te dizer, cerca entre 30 e 40 milhões de pessoas afastadas da casa do Senhor. Se estas pessoas não tivessem afastadas da casa do Senhor, hoje chegaríamos, meu amado, a quase 100 milhões de pessoas evangélicas no Brasil. Mas há cerca de quase 40 milhões de pessoas afastadas da casa do Senhor, segundo a revista Enfoque. E por que isto? Por que se desviaram, pastor? Porque, amados, os seus corações não estavam arraigados na palavra. As suas vidas eram superficiais, viviam de aparência, os seus corações estavam vazios, em vez de estarem cheios com o Espírito de Deus. Por isso é que a palavra de Deus nos diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Amém, igreja? Enchei-vos do Espírito, diz a palavra do Senhor. Então, Jesus lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23, diz assim a palavra ao nosso Pai. Estamos, igreja? Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Veja, quem é que arrebata? Diz a palavra. Quem? O inimigo, o maligno, arrebata a palavra. Ora, por que arrebata a palavra? Porque o seu coração não está cheio das coisas de Deus ainda. Então, arrebata a palavra. Versículo 20, diz as nossas vidas: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, não é? A pessoa fica eufórica, não é? Fica alegre. Você sabe aquela pessoa que chega logo na igreja e quando o pastor diz assim: quem quer aceitar Jesus? No fim da pregação. E aceitar Jesus não tem na Bíblia, né? Mas se faz por aí porque a tradição chama Jesus de mercadoria. Aceitar Jesus. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar esta palavra aceitar Jesus, porque Jesus não é mercadoria. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, é Ele que nos chama, é Ele que nos escolhe. A Bíblia diz isto. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, que com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Não é aceitar Jesus, porque aceitar Jesus não está na Bíblia. Isto foi criado para roubar a glória de Deus. Então vamos pela Bíblia, e não pelo que o homem diz e cria mitos dentro da igreja. Então, aqueles que um dia chegam e recebem Jesus no seu coração, naquele instante, muitas vezes, por uma emoção, logo ficam alegres. Era pedra, e de repente caiu a palavra, e ficou alegre naquele momento, teve uma emoção muito alegre, e fica logo alegre. Mas veja o que nos diz 21.
Mas, você vê que a pessoa ficou alegre. Mas diz a palavra, mas não tem o quê? Raiz em si mesmo. Antes é de pouca o quê? Duração, diz a palavra. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Porque você imagina uma pessoa que confessa Jesus como único e eterno Salvador e Senhor da sua vida, recebe Jesus e vai para casa, e só ela é que quer ser cristão, e encontra todo mundo em casa que é de outra religião. Que conflito! E aí começa a ser perseguida, porque é perseguido mesmo. Começa a ser perseguido. E aí, por causa da palavra, tem pouca duração, e o que a pessoa faz? Logo se ofende. Vai embora, não quer mais saber. Depois ele vem no 22 e diz, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo é a sedução. De quê? Das riquezas. Sufocam o quê? A palavra, e fica infrutífera. O que quer dizer isso, pastor? Amam mais a mamão do que a Deus. Então a palavra fica infrutífera. Agora, é interessante que neste versículo 22, você vê que aquele que ama as coisas do mundo, você vê como é que a palavra começa, como é que Jesus usou. Ele diz o que foi semeado entre espinhos. Quer dizer que o mundo lá fora, ele é o quê? Espinhos. Você se machuca, você se fere com os espinhos. A função do espinho é essa, é defender nas plantas, por exemplo, é se defender. Esse ouriço é cachê ou cacheiro? Ouriço, como se chama? Cachoeiro? Ouriço cachoeiro? Esse ouriço, você sabe que ele tem espinhos, né? E quando o cachorro vai para querer pegar o ouriço, ele levanta todos os espinhos e fere a boca do cachorro todo e solta aqueles espinhos para se defender. O mundo é assim lá fora. O mundo tem espinhos. Por isso é que Jesus disse que foi semeado entre os espinhos. Quer dizer, nós estávamos lá no mundo, que é espinho, e a palavra foi semeada lá. E aí o que aconteceu? Veio as riquezas, como diz a palavra do Senhor deste mundo, a sedução das riquezas, e sufocam a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. Eles amam mais a mamão, as riquezas, do que a Deus. Agora ele vem e diz no versículo 23 as nossas vidas, aos nossos corações. Mas o que foi semeado em boa terra, isto quer dizer o quê? A terra não tem o quê? Espinhos. Não tem abrolhos. Não. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá o quê? Fruto. E um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Mas cada um produz. Não são todos iguais, mas produzimos. Amém, igreja? Aleluia. Ora, quando estamos cheios do Espírito de Deus, amados, não ficamos ociosos. Ocupamos o nosso tempo com as coisas do reino, com os cânticos espirituais, empregar a palavra, falamos das coisas do reino,